Olá, estamos aqui mais uma vez para fazer mais uma live e conforme foi anunciado, ela se baseia numa projeção da consciência que eu tive agora esses dias, em que eu recuperei a consciência em um plano e nesse plano aconteceu o seguinte: era um local, uma imensa cidade do outro lado do universo paralelo e todas as pessoas se movimentando justamente para poder se abrigar de uma tempestade solar que estava acontecendo no plano físico. E aquilo me chamou a atenção, né? Justamente porque as pessoas estavam se movimentando e, evidentemente, essa tempestade que iria acontecer no plano extrafísico iria se manifestar no universo paralelo. É uma situação que cabe muito bem, justamente porque está envolvendo aí reflexo de uma questão nuclear. E eu voltei para o corpo, né? Preparei essa live para o dia de hoje, né? Como pode uma tempestade, né, solar influir num universo paralelo? Né? O que acontece nisso daí tudo? É justamente uma série de elementos, como diz a mecânica quântica, dos elétrons, o comportamento dos elétrons, em que eles não têm uma posição fixa, eles se movimentam com tal rapidez do plano físico para o extrafísico e de lá para cá com a mesma rapidez, sugerindo que ele pode estar no mesmo ambiente por duas vezes. É possível, vai depender muito dos estudos do pessoal da física. Então, temos também muita coisa no mundo físico que adentra ao nosso corpo milhões de vezes por segundo e a gente não percebe isso e não sofre qualquer consequência disso. São os chamados spins, né? Então nós estamos toda essa situação que envolve uma ocorrência do mundo físico, né, transportando para o mundo extrafísico e lá causando danos, talvez até maior do que aqui, em se tratando de corpo físico. Lá justamente porque a matéria é mais sensível, porque aqui no corpo físico nós sabemos que ela interfere nas comunicações, nos satélites, né? Mas no nosso corpo nós até agora não sabemos a esse respeito. Isso daí é um assunto para se pensar muito, né? E analisar também essa projeção que eu tive. Chegar em um local do mundo paralelo e lá presenciar toda aquela movimentação, tendo como causa uma anomalia no nosso astro maior, que é o Sol, né? Então, é bom a pessoa fazer projeções da consciência para ela se inteirar de eventos que um dia a ciência vai expor e vai dar o seu aval como realidade, né? Há muito tempo eu fui questionado não, me perguntaram, isso já quando eu estava escrevendo o livro A Face Oculta de Gaia, perguntaram para mim se uma explosão atômica interfere no psicossoma. Diante dessa projeção, eu não soube responder na época. Eu falei, é um assunto muito difícil de responder. Como a explosão atômica, como que um psicossoma, ele está imune
a um evento nuclear no planeta Terra e se tratando de universo físico. Diante dessa projeção que eu tive, né, é possível um projetor estando do outro lado, ou alguém, ou um grupo, ou até a humanidade daquele universo paralelo, sofrer as consequências de uma guerra nuclear no mundo físico, no planeta Terra? Pode ser que haja, hoje, diante dessa projeção que eu tive, pode ser que haja mesmo alguma coisa, algum reflexo nesse sentido. Justamente porque nós temos aí pessoal da ufologia afirmando que os ETs realmente estão, né, ajudando em alguma coisa aqui na Terra. Então, diante dessa projeção que eu tive, é possível alguma ocorrência aqui de grande magnitude atingir o outro lado, né? E as pessoas do outro lado sofrer uma ou outra consequência. Justamente por estarem em um plano muito próximo um do outro, é possível que aconteça alguma coisa. Então, nós vamos passar agora para técnicas que eu falei na outra filmagem, né, do YouTube que nós fizemos a outra semana, em que eu falei das técnicas e eu citei a técnica do espelho. A pessoa parada em frente ao espelho, fazendo isso várias vezes por dia, que um dia ou outro ela vai conseguir se visualizar projetada olhando para o espelho. E teve uma pessoa que perguntou para mim, mas a pessoa vai se visualizar, usar essa técnica nua? Eu falei, não. É normal, ela não se preocupa com a questão da vestimenta, porque a própria consciência, quando a pessoa se projeta, ela já cria a vestimenta da pessoa, né? E uma pessoa fazendo projeção várias vezes, a consciência vai mudando a vestimenta da pessoa de acordo com o ambiente. Então, ela pode fazer essa técnica do espelho sem se preocupar com a vestimenta, né? Sem se preocupar nesse sentido, ok? Isso é muito positivo, né? Aqui diz ainda umas perguntas em que a pessoa consegue saber o que acontece, ela deseja saber o que acontece com ela, estando projetada no quarto, né? E ao mesmo tempo na cama. Como que acontece isso daí? Ela sabendo que está projetada nos níveis do quarto, nas imediações do quarto, e sabendo que está consciente no corpo humano. Isso é importante esclarecer, que tem muita gente que pensa nisso. Quando isso acontece, que ela está deitada e está percebendo ao mesmo tempo que está projetada, quando isso acontece, é justamente devido à consciência que se locomove muito rápido. Ela sai do corpo físico, vai para o psicossoma, volta para o corpo físico, volta para o psicossoma com muita rapidez. Então, a rapidez é tanta que ela não percebe, justamente porque o psicossoma está nos níveis de influência do corpo físico. O corpo físico, ele é muito forte no que diz respeito à proximidade do psicossoma. Então, é aí que acontece essa situação da pessoa se locomover com tamanha rapidez e que ela fala não é possível, né? Mas é possível sim, porque a consciência está se movimentando. À medida que ela vai se afastando
do corpo físico, ela vai deixando a área de influência do corpo físico. Então ela vai se tornando mais leve, né? E vai estar sabendo que está agindo dentro de somente um corpo, que é o corpo físico. Né? Para a pessoa que começa a se projetar e sente medo, essa é uma outra pergunta. Normalmente, uma pessoa que sente medo, ela deve ficar nas imediações do corpo físico. Então ela começa a tocar nos móveis, tocar na parede. Ela vai ver que a mão dela vai adentrar a parede e vai voltar. Né? A parede ou o recinto não vai oferecer mais resistência a ela. Isso é muito bom, né? Justamente porque ela pode ter certeza de que não vai passar por evento algum. Isso vale a pena, né? Então, para quebrar a questão do medo, é justamente isso, fazer pequenos exercícios dentro do quarto, né? Mais tarde, a pessoa vai adquirir confiança e vai se projetar, ok? Então, nós temos toda essa questão, né? Eu hoje estive conversando com a Mariângela e parece que ela quer fazer alguma pergunta. Então, não só ela, mas as pessoas que estão aqui também podem perguntar, né? Neiva, de Jair, Rodrigo. Então, pode se sentir à vontade de fazer as perguntas, né? É sempre bom esclarecer. A pessoa, em se tratando de projeção da consciência, de preferência, ela começar a criar um ambiente para se projetar, sempre, né? Porque a projeção da consciência, ela é o topo. Em questão de paranormalidade, é o ponto final em que a pessoa busca. Ela vai conseguir fazer tudo através da projeção da consciência, né? Ela vai poder viajar para onde ela quiser, ela vai poder voltar, né? Ela vai poder avançar no tempo, ela pode retroagir no tempo. Então, com a projeção da consciência, ela pode fazer tudo o que ela pensa em fazer. Isso é bom? É positivo. Porque no sentido de realizar algum projeto que envolva aí, estudo, negócio, profissão, ela pode ir antes ao local e verificar a questão da energia. Sabendo tudo a esse respeito, ela pode fazer alguma coisa no sentido de ser favorecida. Tá? Ao passo que a pessoa que estuda, mas não consegue fazer alguma projeção, ela sempre vai lutar com alguma dúvida. Tá? Então, nós temos essa situação para dizer, né? Faça projeção, isso é bom. Analisando uma outra situação que me veio agora aqui à cabeça, nós vamos falar de um livro. É bem provável que eu apresente esse livro ainda há algum tempo, mas foi um livro que fez muito sucesso na década de 70, em que um etnobiólogo escreveu um livro dos experimentos que ele fez no Haiti. E ele foi averiguar essa questão em que eles falam muito dos zumbis. E desse livro começou a surgir muito filme, mas é evidente, é uma coisa para passar o tempo, filme
não tem problema algum, não há compromisso. Mas nesse livro, A Serpente e o Arco-Íris, ele narra os experimentos dele, esse americano, no Haiti. Então, ele estava fazendo experiências, estava fazendo a graduação dele, e ficou sabendo de casos de pessoas que foram dadas como mortas e voltaram à vida. Então, ele perguntando para um, perguntando para outro, porque foi logicamente o que mais interessou a ele. Então, apresentaram para ele uma senhora que andava na rua, né, completamente fora de si, né? Isso daí acontece como no Haiti? Tem lá o seu curandeiro, aquele homem que mexe com ervas, que mexe com tudo aquilo. Então, os fazendeiros do Haiti encomendam funcionários, né, para trabalhar na fazenda. E lá encomenda com esse curandeiro. E ele possui segredos, né, de como levar uma pessoa a uma paralisação total, né, da sua maneira de andar, de falar, de tudo. E ela é dada como morta. O que acontece nisso? Existe um interesse muito grande no mercado na lavoura. Então, o fazendeiro encomenda, faz a encomenda de uma pessoa que precisa trabalhar. Com essa senhora aconteceu o seguinte: foi feito a encomenda dos irmãos para liquidar com a vida dessa senhora, irmã deles, né? Então, o curandeiro, o que ele fez? Ele trabalha com um veneno 1000 vezes, né, mais forte, mais potente que o veneno do baiacu. O baiacu é um peixinho pequeno, uma coisa desse tamanho assim. Ele dá muito em mar poluído. Em Santos isso é comum. Você está andando na praia e você encontra com baiacu já morrendo na areia. É um peixinho pequeno, cabeçudo, e tem os espinhos, fica todo nas costas dele saliente. Então você toca no baiacu, ele incha, né, ele infla, ele fica redondo. É justamente ali onde ele mais consegue dilatar o veneno dele. Então, essa propriedade que que o curandeiro fabrica, o veneno dela é 1000 vezes mais forte que o do baiacu. A pessoa que come o baiacu, ela morre. Os únicos que possuem esse segredo de tirar o veneno do baiacu e comer são os japoneses, os nativos, né? Então, o que ele faz? Ele faz um composto de ervas, né? Faz a mistura e faz o pó. No pó ele coloca na soleira da porta, né? A vítima chega ali, pisa naquele pó, ele adentra na corrente sanguínea da pessoa e em poucas horas ela é dada como morta. Acontece o enterro e à noite o curandeiro volta até o túmulo da pessoa e reanima a pessoa. Esse caso dessa senhora, ela precisava, havia uma questão de dinheiro envolvida nisso. Ia receber um dinheiro, mas os irmãos queriam só para eles, né? Então encomendaram a morte dessa senhora. Acontece que ela passou muito tempo desconhecida, fora do corpo físico. Ela andava, ela trabalhava na lavoura, né? Não recebia dinheiro algum. Então, quando ela conseguiu fugir da lavoura, ela perambulava pela palavras conexas.
desconexas, nada tinha a ver com a vida dela. Depois, esse etnobiólogo, ele, já respondo Neiva e Mariângela, ele conseguiu, né, pegar o saber de um senhor em que foi feito o mesmo pedido. O fazendeiro chegou, pediu um trabalhador, né? Ele fez o mesmo procedimento. Colocou o veneno na porta. Esse senhor chegou, pisou, foi dado como morto. À noite, o curandeiro foi no cemitério e reanimou de novo esse senhor e vendeu para uma fazenda. Mas com o tempo, ele foi recuperando a consciência. Ele foi percebendo alguma coisa nele que estava voltando a funcionar. E foi então que ele saiu, pulou fora da situação e relatou toda essa situação ao etnobiólogo que escreveu um livro, né? Então, para aqueles pesquisadores, para esse pessoal que costuma ler uma ou outra coisa, é bom, é interessante saber o que acontece, particularmente no Haiti, né? Então, nós temos aqui uma pergunta da Neiva que diz: certa vez projetei e me vi fora do corpo, e quando me olhei ao espelho projetada, me vi com uma aparência diferente. Era loira e vestia um vestido antigo. O que será que significa? Dentro daquilo que nós sabemos, você realizou uma retrocognição, né? Você foi até uma vida passada e lá tomou contato com o que você foi naquela vida e voltou para esse plano. Isso acontece muito nas retrocognições, né, Ivan? A pessoa sai fora do corpo, vai até o local onde aconteceu, né, uma outra vida, e lá ela se vê na mesma aparência. É uma certeza intuitiva e absoluta, muito, muito certa nisso daí tudo. A pessoa se enxerga em outra aparência, mas sabe de antemão que é ela mesma, né? Então, pode ser considerada uma retrocognição, porque não há mais nada que venha a quebrar esse argumento, ok? Então, continue fazendo suas projeções, ok? Agora vamos ver, Mariângela, para iniciarmos o treinamento para se projetar, temos que seguir regras, exemplo, horário, alimentação, enfim, como devemos nos comportar. Sim, tem que ter disciplina. Tem que ter disciplina porque nas primeiras projeções você vai contar sempre com o orientador, né? Você pode não ver por uma questão de frequência, ok? Mas é muito importante ter disciplina, né? A disciplina é a base de tudo, né? Na projeção consciente, ter a disciplina e deixar de fazer no dia estipulado só com absoluta necessidade de um outro compromisso, né? Isso é importante, a disciplina de horário, disciplina do dia, né? É começar a pensar logo cedo naquilo que você vai fazer, na projeção consciente. A priori, não é preciso ainda estabelecer metas. Ah, eu vou em tal lugar. Ah, eu vou fazer aquilo. Não adianta fazer isso, né? Procure primeiro ver aonde você pode ir nas imediações do quarto, nas imediações da sala, se tiver o corpo na sala. Sempre vendo tudo isso daí que é de muita importância, né? Procure sempre pensar nisso. Então, você que viaja muito para o Brasil, para o exterior, você pode criar um rapport em um lugar que você
foi e gostou muito. Então, crie, né, essa mentalização. Não deixa de ser uma técnica? Sim. É justamente uma técnica ótima. Você deixa a tua lembrança naquele local. Voltou para o Brasil, no dia seguinte começa a fazer treinamento para ir naquele local. Então, isso é uma situação. Alimentação. Alimentação é fundamental. Nesse dia, evitar jantar, principalmente, alguma coisa pesada, de difícil digestão. Por exemplo, carne animal, né? Proteína animal, macarronada, massa, essas coisas, lasanha, tudo isso prejudica o corpo, né? Justamente porque o sangue vai se dirigir naquela situação e vai começar a processar toda a alimentação. Então procure, nesse dia, já chegando no horário, também não tomar muita água, né? Justamente para não perturbar a tua situação, porque se você se alimentar mais do que o costume, o corpo físico vai começar a reter o psicossoma, né? Então, a área de atuação dele vai ser mais difícil em relação ao psicossoma, né? Então, para sair do corpo mental, então, é muito difícil, né? Então, ver isso daí, como que... E usar uma roupa leve também, né? Uma roupa bem leve, algo que deixar o ambiente bem preparado para isso, né? Evitar de colocar flores no quarto, tudo isso, mas ter uma situação normal, né? Então, existe toda essa preparação, né? Toda essa preparação. Um outro detalhe muito importante, a pessoa que, engraçado que eu nunca não preparei nada disso, e estou falando, a pessoa que, o aspirante que deseja ter projeção, fazer alguma coisa nesse sentido, é evitar de guardar ódio das pessoas. Porque senão à noite ela vai lá incomodar a pessoa. Isso é fatal. O processo é mental. Então, a pessoa que pensa um dia, 2 dias, várias vezes em uma pessoa, um desafeto, ela vai incomodar a pessoa. E isso daí vai prejudicar a pessoa, né? Teve o problema, falou o que quiser, resolveu a questão, um abraço. Não fica alimentando toda essa situação. Por quê? Porque a gente começa a atrair companhias que estão nessa faixa. Isso é muito explicado demais, né, nas religiões. Então nós temos que observar tudo isso daí, né? No mais, é servir, é levar uma vida tranquila, né? Não pensar que fazendo amor, né, com o marido, com o namorado, vai atrapalhar? Não vai, né? Justamente por causa dos elementos que estão envolvidos, né, nessa prática. Então, o que acontece é tudo isso, né? Procurar fazer as técnicas, né, para que a pessoa chegue em um ponto, né, em que ela possa sair fora do corpo e evoluir em 2 vezes. Em uma situação, né, no mundo físico, e evoluir em outra situação, no mundo extrafísico. O que ela vai conseguir aí de reforço evolutivo é muito bom, né? Então, ela tem, o Sérgio está aí, boa noite, Sérgio. Então, ela tem possibilidade de evoluir em 2 sentidos,
né? Um físico e um extrafísico. Fazer programações, né? Para uma próxima vida. Sim, a pessoa pode fazer programações para uma próxima vida. Encontro em outras esferas também é possível. Então, existe muita coisa para a pessoa fazer na projeção consciente. Esses dias mandaram uma mensagem para mim, dizendo assim, como que se pode conseguir um amparador, né? É justamente isso, né? Comece a estudar, a fazer suas projeções, criar um vínculo, ok? Um vínculo material e espiritual com a pessoa. Quando vocês sair e for morar em outro plano, lá continua o mesmo processo, porém com mais intensidade, né? Sendo as pessoas combinando muito bem, pode fazer uma programação para a próxima vida na Terra, em que vem como almas gêmeas, né? Então, é assim que se formam os amparadores, é assim que eles vêm para o trabalho, porque sabe que existe, né? Uma sintonia tal qual a sintonia que eles têm no corpo físico. Então, existem essas programações, né? Muitas pessoas que estão aqui hoje, no mundo, na nossa civilização, já vêm com programações há muito tempo. É o caso das mulheres celtas, né? Que criaram a raça celta, criou na época, aqui no planeta Terra, a idade do ferro. Evoluíram de tal maneira, foram embora, voltaram, praticaram mais algum sentido de evolução e saíram. Agora tornaram voltar. Esses dias eu fiz, conversando com uma colega de trabalho, né, lá do Mato Grosso, nós fizemos as contas, né, dessa colega e amiga de trabalho, das vidas que ela já teve, desde a fase anterior da Idade Média até os dias de hoje. Ela teve três vidas já aqui no mundo físico. Aí ela falou, poxa, Vasco, não é pouco? Eu falei, não, está dentro do padrão, né? Porque a pessoa, quanto mais evoluída ela é, menos vidas no planeta Terra ela tem. Ela desce. Ela vai ficar muito mais tempo do outro lado. Então, existem casos aí que a gente sabe muito bem, né, como que funciona. Então, espíritos de evolução como Emmanuel, de Chico Xavier, ele veio há 500 anos passado e está voltando, mas o espaço entre vidas é maior, vai dilatando. Então, eles passam a buscar conhecimento em outros planetas, ao passo que a pessoa que tem muito compromisso ainda a saudar no mundo físico, a vinda dela aqui se torna mais frequente, justamente para dissipar aquela energia, né, que ela carrega entre ela. Então, pelo que está acontecendo, vai haver um retorno em massa das mulheres celtas ao planeta delas de origem. E mais tarde elas vão trazer muita coisa do outro lado. Antes, foi passado o seguinte a respeito de exilados de capela. Exilados de capela, está havendo uma pequena confusão aí. Não é um planeta, é um sistema com 12 planetas. Então, existia a rivalidade, sim,
É o caso dos judeus, dos árabes, os indianos. Era um terror, mas são 12 planetas. Então, foi passado tudo isso, mas se focalizando mais no sentido do gênero masculino. Agora, de uma maneira ou de outra, que a gente está lidando com essa situação, a gente vai ver que as mulheres, a raça celta, chegou aqui na Idade do Ferro. Então, elas vieram aqui no sentido punitivo? Não. Elas vieram para avançar na humanidade. Ok? Tanto que a New Age é criação delas. A New Age é criação delas. Né? E isso daí significa evolução. É aí que precisa ver toda a situação. Houve uma intensa imigração para o Brasil? Houve. Mas também houve uma para a Argentina. Mas lá, a raça celta, que eram em aldeias, né? Era uma aldeia que não seguia muita situação das mulheres daqui. Né? Elas não. Pensamento, às vezes, incompatíveis. Né? Mas, de uma forma ou de outra, elas trouxeram evolução e muito aqui para o planeta Terra. Então, estava sendo só focalizado nas raças adâmicas, né? Os indianos, os judeus, né? Os arianos, né? E lá os pessoal da Grécia. Porque justamente na Grécia onde a gente vê uma situação que não se tem explicação do que aconteceu na Grécia. Porque antes do advento dos filósofos, dos cientistas, toda aquela situação na Grécia, havia ela era habitada por um povo extremamente ignorante. É um povo que, quando chegou no seu ápice de evolução, a própria natureza, a verdadeira ordem dos fatos, resolveu parar com aquilo ali, porque ela enxergou a natureza que nos faz. Ela enxergou que aquela raça havia chegado no limite máximo. E houve então a disseminação de uma doença muito forte que acabou com aquela raça. Mais tarde, imediatamente, aconteceu o evento, né, dos sábios da Grécia. Justamente o que foi isso? A influência da questão de Capela. Por quê? Porque o espaço entre a multidão anterior e a nova população da Grécia foi espaço pequeno. Não havia, não houve tempo para tal evolução. Isso foi muito importante, a gente perceber essa movimentação. Então, em se tratando de evolução, de estudo, né, da humanidade em geral, é muito importante começar por aí. Né? A gente vai entender que certas situações existe a influência direta da natureza em tirar o povo de uma localidade, levar para uma outra, em que ela acredita ser mais propícia ao estado deles, pegar uma outra população e colocar naquele lugar. Né? É a única explicação que eu encontrei, porque pesquisei já há muito tempo isso daí. Aí o salto evolutivo foi muito forte, né? Muito acentuado. Então, hoje, felizmente, aqui no Brasil, nós temos uma grande massa de mulheres que vieram, talvez de Capela, do sistema Capela, um planeta essencialmente feminino, né? Essencialmente feminino. Eu já estive vendo esse planeta, como que é, em que os homens são usados
para a evolução na procriação, né? Mas a responsabilidade toda é das mulheres de governo, de sociedade, tudo isso daí, né? Então, as mulheres celtas estão trazendo muita coisa aqui para o nosso mundo e, logicamente, nós vamos melhorar a nossa vida, né? Então, um abraço a todos vocês e até a próxima live daqui 15 dias, onde vamos continuar conversando e agradecer aqui a Neiva e a Mariângela que colocou perguntas e isso facilita muito o nosso trabalho, né? Facilita muito. Então, não se preocupe em colocar perguntas para ajudar mais e dar uma maior dinâmica. Um abraço a todos vocês e até daqui 15 dias.